Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta. Senhoras e senhores, o nosso FDP VIP de hoje é um cracaço de bola, fazedor de gol, ídolo de multidões e é agora um FDP oficialmente. Bem-vindo aos Filhos da Pauta, Diego Tardelli Gol, não é assim? Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado, Bob. Prazer estar aqui com vocês, Guilherme, CJ, meu grande amigo Domênico. Vamos embora, vamos bater um papo legal hoje aí. Boa. O Domênico vai fazer as honras e começar os trabalhos. Cara, o Tardelli veio pra cá em 2009, não sei se vocês vão se lembrar, numa troca com o Bruno, goleiro, foi pro Flamengo e tal. E quando o Tardelli chegou, o Tardelli meio cabisbaixo e tal, eu encostei no Tardelli e falei, velho, você vai se apaixonar por esse clube, você vai se apaixonar por essa cidade. Se você fizer meio gol por jogo, essa torcida vai te amar. Resultado, se não me engano, o Tardelli tem 112, Tardelli? 112. 112 gols em 220, exatamente meio gol por jogo. A pergunta que eu tenho para te fazer, aquela história que a gente sempre comenta, a torcida do Atlético comenta, de entrar funcionário, entrar jogador e sair torcedor. Como é que foi com você e a sua paixão por Minas Gerais, por Belo Horizonte, pelo Atlético? É verdade, eu lembro como se fosse hoje a nossa história ali, eu chegando, né? Eu e minha esposa chegando aqui em BH. Sim, cabisbaixo porque eu tinha mais 3 anos de contrato ainda na época com o Flamengo. E não era uma coisa que a gente tinha decidido, foi uma coisa que aconteceu e no dia seguinte eu já estava em BH. Mas depois de uma conversa contigo, com o Calil e com o Carlos Alberto na recepção do hotel do Ouro Minas, as coisas ficaram esclarecidas, fechamos com o Atlético. E daí acho que foi mais amor, alegria, né? As coisas começaram a darem certo. E 2009 foi um ano muito marcante na minha carreira, talvez o melhor ano da minha carreira durante esses anos de futebol. Então Deus quis que eu estivesse aqui no Atlético, aqui em BH, né, para realizar sonhos, ganhar títulos, premiações individuais. Enfim, a minha vida mudou antes e depois da minha chegada aqui no Atlético, com certeza. A gente está vendo aí nas imagens da live, na imagem da TV, só porque eu falei que a gente estava vendo, você cortou, né? Alguns gols, né? Alguns dos esse jogo aí foi centenas de gols que o Tardelli fez com a camisa do Galo. E um dos primeiros ali ainda era geral no Mineirão, né? Sim, isso. Era geral no Mineirão antigo, Olha o Tardelli batendo falta, gente. Que é isso? Eu não lembro disso, não. Fez gol de tudo quanto é jeito, cara. Ele ali abraçando o Leonardo Silva. Fez gol de tudo quanto é jeito, né? Pé esquerdo, pé direito, de cabeça, de peixinho, de falta, de pênalti. De tudo quanto é jeito você fez gol, né? Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Porque você, principalmente, né, na sua passagem pelo Atlético e tal... ficou uma imagem muito forte e você construiu isso com muita competência, assim, né? Do atleta muito dedicado, do cara muito como exemplo dentro do grupo e tudo mais. Mas no seu início de carreira, você quebrava um pouquinho, não quebrava, velho? Eu falo que era um fiozinho desencapado, não né? Era problema. Mas não tem como, né? Eu saí lá de Santa Bárbara do Oeste, né? Com 16 anos. Fui para o São Paulo com 17, categoria de base. Em 6 meses eu já era o Diego Tardelli, né, conhecido com 18 anos de idade. Né, ganhava 1.500, passei a ganhar 7.500, no ano seguinte 15.000, enfim. Então as coisas... Aconteceram muito rápido. Aconteceu muito rápido na minha vida, né? Então... E não tem como, com 18 anos, 19 anos a gente acaba se empolgando, né, mas graças a Deus deu tempo de voltar um pouquinho para trás, segurar o eixo ali, e depois vem a chegada da minha esposa também, que me botou no caminho, né, junto com meus filhos também, com a chegada da Pietra. Enfim, mas acho que é preciso passar por esse processo, né? Então a gente vai amadurecendo, são nessas horas que a gente consegue amadurecer. Você tá vendo? O cara amadureceu. Não, todo mundo amadurece. O cara teve uma virada de esposa, chegou e tal, o cara... Mas é que eu tô esperando o Rodrigo aumentar o salário nessa mesma proporção de velocidade que a dele era. Cada ano ele aumentava uns 20 mil, eu tô aqui a 12 male centavos. Mas não vou reclamar não, tô muito feliz aqui. Ô Tardelli, prazer receber você aqui. Obrigado. E a resenha que eu vou te
a pergunta que eu vou te fazer, né, é sobre relação treinador-jogador. Me lembro, 2013, vocês conquistando tudo, e aí tem uma chegada do Levir Coupe. O Levir esteve aqui. O Levir é uma pessoa legal demais, e ele falando as verdades. Ele falou que, naquela época, o time do Atlético estava meio... 2013, né? 2014. Chegou em 13 o Cuca. 2014. 2013 foram as conquistas. Que o time estava meio pisando alto demais, estava um salto alto e tal. E aí ele tem ali algumas rusgas, discussões. Me lembro de você trabalhando no jogo pelo 98, às vezes saindo irritado, mas foi até um caminho que te levou para a seleção. E você foi muito protagonista em 2014. A conquista do título da Copa do Brasil passa diretamente por você, inclusive com um gol na final. E depois teve a outra passagem agora mais recente. O Sampaoli estava contigo lá, não estava? Você chegou a ser cheguei treinado, a trabalhar pouco tempo com ele por causa da minha lesão, né? Isso, aquela lesão gravíssima. Que sorte. Lesão gravíssima no tornozelo, no jogo treino, né? Contra o América, Contra o América, isso. Como é que é a relação jogador-torcedor? Treinador-jogador, perdão. Ela potencializa o que você já tem de bom ou ela atrapalha jogador também e esconde muitas coisas? Olha, você falou em relação ao Levi. Na verdade, quando o Levi chegou, né, o Levi chegou querendo mudar algumas coisas dentro do Atlético, sendo que a gente já tinha aquele elenco campeão de 2013, né? Então o elenco, acho que saiu algumas peças, então o elenco jogava sozinho, já sabia a maneira de jogar. E aí ele meio que queria, vamos supor, bater de frente, né, com os principais jogadores naquele momento, né, que, né, se destacava mais. No primeiro jogo ele tirou você e o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, né, tirou eu e ele contra o Grêmio no intervalo, se eu não me engano. Sim. Por falta de números, que a gente não chutava no gol, enfim. E no final da temporada a gente sai campeão da Copa do Brasil, né? Então nesse processo, né, a gente começou a entender a maneira do Levi, né, o Levi também entendeu a nossa maneira de jogar dentro de campo. E, cara, Levi é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol hoje. Né? O quanto eu gosto desse cara é absurdo. Né? De vez em quando eu estou em Santa Catarina, ele está em Santa Catarina também, a gente se encontra nas peladas, no churrasco, e a gente virou amigo. Então tem esse lado jogador com treinador, sim. Né? Então, isso vai muito do jogador também, né? De dar abertura para o treinador, enfim, fazer um grande trabalho, dar confiança para o atleta também. Então, no meu caso, eu tive poucos problemas com treinadores. Então, isso é meu lado bom, assim, de evitar problemas, né, ter esse lado negativo com o treinador. Tardelli, boa noite. Prazer em te receber. Boa noite. Eu queria te fazer duas perguntas pelo esse início de bate-papo nosso aqui. Primeiro, você falou sobre a sua vinda para o futebol mineiro, que você chegou aqui um pouco meio receoso. Existe algum tabu dos caras que jogam no Rio de Janeiro e São Paulo em se transferir para o futebol mineiro? Existe essa resistência por achar que o futebol mineiro é uma vitrine menor? Essa é a pergunta 1. A pergunta 2, você falou num tema que é sensacional. O garoto que começa na categoria de base e rapidamente tem o salário dele dobrado, triplicado. Como é que fica a cabeça de um menino, e você passou por isso, e tantos outros passaram por uma situação dessa no futebol? A gente sabe que o centro, né, das atenções sempre foi o eixo Rio-São Paulo, né? Então isso é muito nítido. Talvez hoje em dia mudou um pouquinho, né, pela circunstância das equipes mineiras, né? Pelos títulos que vem ganhando ultimamente, no caso do Atlético, Cruzeiro também, recentemente vem ganhando. Mas sempre foi o eixo Rio-São Paulo, né? Isso é uma vitrine maior. É uma vitrine maior, com certeza. E sobre os meninos que rapidamente, sim, na categoria de base sai de... Normalmente a base hoje paga um salário mínimo, R$1.000 e poucos para um garoto de 16 anos. E aí, para não perder quando o garoto começa a se destacar, né, para o nosso torcedor que está em casa entender como é que funciona. Ele está lá com um saláriozinho bem pequenininho, e aí ele começa a se destacar para o time, para o clube não perder os direitos econômicos do jogador. Ele começa a aumentar consideravelmente o salário. E aí, de uma hora para outra, o garoto já está ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil. Como é que é isso na cabeça de um jovem? Só para completar e quem está em casa entender, o salário do jogador, ele
entra na equação do valor da multa para ele sair do clube também. Então, muitas vezes... 1000 vezes. Então, muitas vezes o clube aumenta o salário do jogador para que a multa dele aumente também e ele proteja o patrimônio. Desculpa te interromper. É isso aí. Porque o clube é o formador do atleta, né? Então, acho que o clube precisa dessa garantia, né? Desse resguardo do atleta, né? Acho que isso é normal. Mas é o que acontece. Hoje em dia, você vê molecada de 15, 16 anos ganhando, sei lá, 30, 40 mil. Na minha época, pelo menos, não era assim, né? Óbvio que eu fui ganhar depois de estar no profissional. Mas você vê garoto da base hoje ganhando... absurdamente um salário astronômico, né? Então isso já é o clube pensando lá na frente, né? Com certeza. Você jogou em grandes formações do Atlético, né? Com grandes companheiros do Atlético. Dá para falar qual foi o melhor Atlético que você jogou, não? Foi de 2013, não tem como. Né? Foi 2013. Tira do Ronaldinho, o que mais que tinha naquele time espetacular? Qual que era a fórmula daquele time? Eu estou falando isso porque aí é acima da média. Eu acho que era a confiança que um tinha no outro, entrosamento principalmente. A gente se dava muito bem dentro e fora de campo. Então, acho que hoje em dia é muito difícil ter esse entrosamento. Talvez o Flamengo, o Atlético ano passado também teve esse entrosamento dentro e fora de campo. Mas a gente chegava no jogo, a gente já sabia que o adversário ia dar ruim para eles. Era muito... Nossa relação no dia a dia nos deixava a gente muito à vontade durante os nossos jogos. Ô Tardelli, eu quero perguntar sobre o Ronaldinho Gaúcho, que o Bob citou aqui. Quando o Ronaldinho chegou em 2012, você já tinha uma passagem ou duas pelo Atlético, já era talvez naquele momento a grande estrela do Atlético. Em 2012 eu não estava ainda. Você não estava, você chegou depois, para 2013. 2013. Mas você já tinha uma história no Atlético, Sim. né? E já era uma estrela para a torcida do Atlético. Como é que era essa relação daquele grupo com o Ronaldinho Gaúcho? Porque aquele time tinha o Jô, que tinha vindo do Inter, e um processo de indisciplina. Aí o Ronaldo tinha lá no Flamengo o mesmo processo de indisciplina. Aí você tinha o Bernard, que ainda não tinha acontecido. Pierre e Donizete, que eram jogadores que já tinham uma rodagem, mas ainda não tinham estourado. Pierre, sim, no Palmeiras, né? Como é que era essa relação com o Ronaldo? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta... Não é o melhor jogador com o qual você jogou, mas o mais gente boa com quem você trabalhou. Bom, a primeira pergunta. A pergunta é sobre o Ronaldo. A relação daquele grupo com o Ronaldo. Né, assim, vocês viam o Ronaldo realmente um patamar acima? Tinha esse respeito? Tinha. O R10? O que nós queremos saber é o seguinte: ele podia chegar chapado de manhã, dormido, virado da noite, e não tinha o menor problema, porque ele ia resolver dentro de campo. Porque ele ia resolver pra gente, com certeza. Ele ia resolver. Chegava também. E principalmente ele tinha o carinho do Kalil, né? Isso era... Não só do Kalil, mas acho que aqueles jogadores renegados, né? Que muita gente duvidaram, né? No meu caso, com a minha chegada, ficou aquela pergunta, né? Por mais que eu tenha aprovado naquele ano de 2009 a 2010, mas aí teve a vinda do Jô, né? Que também era um jogador que, né? Com interrogação, Ronaldo. Então, acho que a torcida abraçou, né? Esses jogadores. O Kalil, principalmente, abraçou o Ronaldinho com a chegada dele, né? Deixando ele super à vontade, né? Então, por isso que ele rendeu, por isso que ele fez o que fez aqui em BH, né, se tornou ídolo também. Então, acho que ele tinha e podia ter essa moral por tudo que ele representa, né? Você fala, é legal quando você fala, você deixou ele super à vontade. Você é livre, né? Tô procurando deixou ele super à vontade. Assim, meu filho, você faz o que você quiser, desde que você jogue. Tinha que deixar, né? Entendeu? Não tinha como, né? E aí eu quero emendar essa pergunta. Mas a segunda pergunta o era jogador mais gente boa, não é o melhor que você jogou, não. Um cara mais resenha, que você fala, putz, esse cara virou meu amigo, é o mais gente boa que eu conheci na minha carreira. Cara, a resenha acho que é o Fábio Santos, viu? Pra mim que você ia citar o Fábio Santos. Não tem como. O cara é absurdo, né, velho? O Ronaldo também era fenômeno. Pierre, né? Baita de um cara, gente boa, contador de história, piada. Teve aqui com a gente, foi. Teve aqui com a gente. Mas acho que o Fábio Santos, acho que ele é a mais resenha dos... O Fábio é impressionante, atletas, cara, é uma unanimidade. Mesmo, Tem história, tem piada boa. Tem. Enfim, bom de concentrar aquela
tá na janta ali. Pô, vocês emendavam, às vezes, a janta no lanche da noite, no né, lanche cara? e, pô, ficava até meia-noite ali sentado, então era bom de... Ele é bom de resenha. A gente tá falando aqui de negócio de deixar à vontade e tal, e você viveu a sua fase lá no início, né, de fiozinho desencapado e tudo mais, e depois entrou no eixo e tudo. O Leão que colocou esse apelido em mim, fiozinho desencapado. O Leão, né? Teve aqui com a gente também. Leão, Teve aqui Papai também. Leão. Segundo o Domênico, chato pra caramba. Chato Eu com gosto força. dele. Acho Eu ele também legal. adoro o Leão. Acho que eu sou o único que gosta dele, acho que sou eu. Não, eu gosto, eu adoro o Leão, mas ele é Mas chato. de jogador. Ah, tá. Ele vai voltar, ele vai vir, ele vai sentar aí, ó. Tá pra voltar agora em agosto aqui. Vamos lá. Não, só engraçado, só pra fazer um Agosto parênteses. acaba hoje? É. Filho, Não, nunca então mais agora é vai voltar. setembro, é. Pra fazer Hoje é um 31, parênteses, a gente conversou com o Casagrande aqui. Que dia foi? Anteontem, né? E eu achei uma coisa legal que ele falou assim: pô, eu passei 20 anos com raiva do Leão. Achando que ele não tinha sacaneado a democracia corintiana e tal, não sei o que e tal. Depois eu conversei com ele e ficou tudo certo. Às vezes o problema dele é ter uma conversa, né? Ter uma conversa com o professor Leão, às vezes ele é legal. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: tem jogador que se amarrar ele demais, ele para de render? Tem jogador que fala assim: deixa o cara, deixa ele tomar a cerveja dele a hora que ele quiser, deixa ele chegar atrasado de vez em quando, porque se amarrar ele... Eu sou um desses, viu, Bob? Já tá dando um recado pro próximo treinador, né? Isso aí. Mas é bom, o jogador Pode gosta. falar isso virado pra câmera, por favor. Mas é verdade, o jogador ele gosta, lógico, ele precisa ser cobrado na hora certa, mas quanto mais você deixar o jogador à vontade, ele vai render mais. Isso eu tenho certeza disso. Mas assim, o treinador tem ali um grupo de 30 atletas. Ele tem que saber. Olha como é difícil também, hein, maluco? Aquele ali eu deixo um pouquinho mais solto. Esse Solta aqui demais. eu tenho que segurar. Esse aqui eu errei a mão naquele que eu não poderia segurar. Eu acabei segurando. E esse aqui eu tinha que soltar. Entendeu? Mas o treinador tem esse feeling também. Tem, né? Tem. Não, O Kenga, velho, pra não falar o Cuca é conhecido por concentrar demais. Vocês concentravam sexta-feira pra jogar domingo. E o Levi é conhecido na volta dele por concentrar de menos. Não tinha concentração. Eu lembro que o time do Atlético emendou uma vitória, 2, 3, 4, 5, A gente foi campeão da Copa do Brasil sem concentrar. E aí, assim, 15 jogos invicto com 12 vitórias e 3 empates. Bob, Guilherme. Aí perdemos um jogo, assim, o 16º. Aí vem um repórter, ele vira pro Levi e fala assim: Levi, o time perdeu ontem, eu queria saber se você vai voltar à concentração. O Levi falou: meu amigo, nós estamos há 15 jogos sem perder, a sua pergunta ela é absolutamente descabida. Ainda que a gente estivesse perdendo, eu tenho que ter confiança no meu grupo e tal. E aquele grupo respondeu sem concentração, né, Tardelli? Acho que foi uma questão de confiança, né? Ele nos deu essa liberdade e cada jogador tinha consciência do que fazia, né, fora de campo, né? Principalmente na véspera de jogo. Então acho que não... Isso também ajudou a gente naquele título da Copa do Brasil, né? A gente super à vontade e deu tudo certo pra gente ganhar aquele título. Foram 2 títulos, cara, né, sequenciais ali, uma Libertadores e a Copa do Brasil, com jogos de viradas absurdas. Loucura. Muita loucura. Primeiro 4x1 em Flamengo, 4x1 em Corinthians, no outro lá é Tijuana, é pênalti que pega, vem de 2x0 pro News, pro Olímpia. Na campanha da Libertadores, qual jogo foi o jogo que vocês chegaram no vestiário e falaram: porra, agora nós somos campeão? Ou esse jogo foi o jogo marcado? E na Copa do Brasil, qual daqueles confrontos? Porque só foram confrontos FODA, ou seja, feras, né? Palmeiras, aí Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Qual o jogo que você acha que esse vale a campanha? Ou que pelo menos vocês conversaram? Nossa, tem vários jogos. Da Libertadores eu acho que foi o jogo contra, sei lá, Tijuana também, acho que foi um dos jogos mais... O Tijuana lá também, né, Lá Tardelli? também. Mas a confiança era tanta, a gente já queria que o jogo fosse no dia seguinte, porque, como eu falei, nosso time tinha muita confiança. A gente sabia que o resultado ia vir, mesmo perdendo de 2-0. A gente olhava para ele: não, em casa a gente vai atropelar. E aí sai aquele pênalti no último minuto ali, a gente viu nosso sonho indo para água abaixo. Então talvez esse tenha sido um dos jogos mais complicados, assim. Enfim, até a final acho que foi todos, mas acho que esse pelo pênalti no último minuto, acho que
Não entrava nada, né, Domênico? E o que vocês falaram dentro de campo, um com o outro, quando o juiz apontou o pênalti lá? Chegaram a comentar alguma coisa? Cara, é muito engraçado. Eu contei já essa história. Porque o Ronaldinho, ele é meio desligado, assim, né? Ele não assiste jogo. Às vezes ele não sabe de regra de nada. E aí saiu o pênalti. Pode até ver nas imagens depois, assim. Eu tava próximo do banco. E aí ele chega próximo de mim e fala... Ó, ele chamava, ô mano... Se os caras fizerem o gol aí, o que acontece agora? Eu falei, porra, bruxo. Tamo fora, porra. Aí ele falou, é mesmo, é? Aí o Vitor vai, defende, ele já sai correndo já. Gente, mas é uma história engraçada. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Pênalti, 48, Tijuana, quarta de final de Libertadores. Se os caras fizerem aí, cara, o que vai rolar? Lotado o estádio. Pressão. Olha o Ronaldo. Parece a história do Garrincha, né? Esse é o recorte de amanhã, já vou te Não é? avisar. Tá, acabou. Sim, senhor. Viu, Vinícius? Você já pode Olha essa recortar. história maravilhosa. E eu lembro bem, ele chegou do lado e falou, mano, o que acontece se o cara fizer aí agora? Né? Aquele dependência num silêncio total, né? Eu falei, a gente tá fora, né? Sensacional. E aí, no final, acaba dando tudo certo, acaba tudo funcionando. Tem muita lenda em torno desse time, né? Muita coisa foi criada em torno desse time e tal. E aí é legal ouvir a história de dentro do campo. Tinha essa história mesmo o Ronaldo virava pro Bernard e falava assim, aqui, vai que a bola vai chegar pra você, corre e deixa comigo, era isso mesmo? Só fazia o facão, faz o facão. E era certo. Bola no pé do Ronaldo, você já vê o Bernard já cruzando para um lado, eu passava pelo outro. Não dá, a gente jogava só no olhar mesmo. E nas vésperas dos jogos também, a gente ficava quando a gente concentrava, a gente ficava jogando pôquer ali, então, a gente falava, faz isso, faz aquilo. E chegava no jogo, a gente fazia, não tinha como. Hoje é mais incomum ter esse tipo de união entre grupos. A gente ouve muitos treinadores falando hoje assim, hoje os caras não se reúnem, cada um bota um fone de ouvido, cada um fica ali no seu celular e tal, não tem mais aquela resenha, os caras não combinam, conversam um pouco entre si e tal. Você acha que tem isso mesmo? Os times de hoje conversam menos entre si? Vai da montagem de elenco também, né? Mas eu acho que antigamente não, isso é recentemente também, não é tanto tempo. Mas eu acredito que naquela época a gente se juntava mais, né? Não só o Atlético, mas acredito que os outros times também tinham essa ligação entre eles mesmos, o entrosamento. Hoje em dia, acho que a rede social também tem atrapalhado um pouquinho, né? Acho que é normal, acho que é o processo mesmo. A pergunta é que reza a lenda que se o Ronaldinho fosse bater o 5º pênalti na disputa de pênalti aqui na final da Libertadores em 2013 contra o Olímpia no Mineirão, ele teria dito pro Pierre que cavaria o pênalti. Que ele teria dito isso antes de começar o jogo, não foi depois que a gente foi campeão, não. E eu perguntei pro Tardelli se ele se lembra dessa resenha no grupo, se isso é verdade. Eu não lembro, mas tratando do Ronaldinho, né, acho que... Você já imaginou, Tardelli? Ele bateria, viu? Você já imaginou ele cavando o 5º pênalti? É louco, ele ia matar uns 70 mil lá. É isso. Provavelmente ele chegaria pro Tardelli e falaria que se eu errar, o que acontece? Se errar acaba? Então eu vou cavar. Mas o Pierre fala mesmo, né? O Pierre comenta. O Pierre conta essa Pierre história. não mente, né? Então, não, né? Pierre não pode mentir. Pierre não pode, não. Pois foi a pergunta até que a gente fez pra ele, porque era um grupo heterogêneo, assim, diferentão. Tinha os da balada e tinha os da Bíblia. Eu falei, Pierre, como é que era isso? Ele falou assim, não, galera, se respeitava Onde é que você tava nessa divisão, hein? 2013 eu já tava no caminho certo. Já. Ele tava no meio, ele falava, galera, estamos aqui reunindo, uma galera que eu já conheço, que eu já vivi, e a outra que eu tô aqui na turma nossa, tá ligado? E ele agitava, né, Tardelli? Mas era legal que quando o jogador chegava, aí tinha a apresentação do jogador, né? E aí tinha que cantar uma música, né? E aí ele contou isso aqui. Cantava uma música, tocava um pagode. É nosso. Aí é nosso, é do time do Ronaldo já, né? Aí cantava um louvorzinho, falou, opa, esse aqui já é do Pierre já, né? E era muito legal isso daí. Bom demais. Eu queria te perguntar o seguinte, agora há pouco você falou como é que foi a conversa com o Ronaldo em campo na hora do pênalti do Tijuana.
Os jogadores, os 11 titulares, eles têm um momento único, porque no vestiário estão lá participando também comissão técnica, diretoria, os reservas. Aí vocês descem ali para o túnel, costumam fazer outra rodinha, tem muita gente em volta, tem a câmera da televisão, mas tem aquele momento lá no círculo central, um pouquinho antes de começar o jogo, que ficam ali só os 11 titulares. Eu imagino assim que o torcedor deve ter uma curiosidade enorme. Quem está lá na arquibancada fica olhando. O que vocês conversam naquele momento? O capitão geralmente ele dá uma palavra, né, de incentivo, uma palavra motivacional naquele momento ali, para traçar tudo que a gente combinou, né, durante a pré-eleição, só para não esquecer. Então mais um remember ali, né, do que a gente já tinha conversado lá dentro, né, comprometer com aquilo que a gente falou, né. E já teve alguma vez que vocês se reuniram e falaram, nós não vamos fazer nada do que foi combinado lá dentro? Esse cara falou merda, esquece. Esquece, nós é que vamos organizar aqui dentro. Inclusive com o Levi. Porque teve no começo, né, da chegada do Levi, que ele estava fazendo algumas coisas ali que a gente não era de acordo, né. E aí o Bruxo chegava, tanto é que o Bruxo teve uma discussão com o Levi no primeiro jogo da final contra o Lanús, né, da Recopa Sul-Americana, né? Eu contei esse caso aqui. Você contou, né? Contei. Então sempre... Não, mas lembra de novo pra gente, que é legal você contando. E sempre o Ronaldinho, tipo, às vezes ele chegava e falava, esquece tudo que ele falou, vamos fazer do nosso jeito que a gente vem fazendo, que a gente já estava fazendo desde 2013, né? Mas o da final da Copa do Lanús, da Recopa do Lanús, teve uma discussão muito feia no intervalo, né? Porque o Levi tirou o Ronaldinho, né? Na subida do túnel, para entrar no vestiário, do Gemerson. O Levi já falou, o Ronaldinho já fica já. E não tinha nem sentado o Ronaldinho ainda, né? E aí ele pegou e olhou para trás, falou, eu? Aí o Ronaldinho já... enlouqueceu. Já ficou louco, mandou o Levi para aquele lugar. A gente acalmou o Ronaldinho, tudo. Aí depois o Ronaldo foi, pediu desculpa. Depois teve o troco do Levi aqui. Numa pré-eleição ali, antes de começar o treino, o Levi falou, o que você falou lá mesmo? Ah, verdade. Aí o Ronaldo, não. Você falou, então, queria dizer, vai tomar você. Porque a vida não é assim, você tem que me respeitar e tal. Isso mesmo. Né? Teve aqui. Depois os dois... Mas ficou naquilo ali, depois Não, tem um abraço dos dois. Os dois chorando depois do título da Recopa, que é maravilhoso. É verdade. Ô Tardelli, você não encerrou sua carreira. Não, ainda não. Você tá entre clubes, digamos assim, né? Tá negociando, tá pensando... Tô treinando a parte. Treinando a parte pra... Tô afastado. Se você for contratado hoje, você precisa de quê? 2 semanas pra estar pronto pra jogar? Acredito que sim, 2 semanas e meia. Mas eu me cuido, né? Fiz uma academia em casa, né? Tô treinando todos os dias, então mas estou preparado. Os senhores diretores de futebol, senhores gestores, times, o cara tá no mercado, eu digo, Tardelli. E joga a criança, viu? Tem. Eu comentei com a minha esposa, eu falei, eu quero me dar esse tempo um pouquinho para pensar, ficar um pouquinho com meus filhos, né? Minha filha está com 15 anos e já pensa daqui 3 anos morar fora do país. Então eu queria aproveitar esse ano com eles, né? Com o Dieguinho também, né? Levar para a escolinha de futebol, ficar com a minha filha. E aí, o plano era até a metade do ano, né? Só que, a gente sabe, o jogador passa de 2, 3 meses, já acha que não quer mais nada. Então não foi no meu caso. No meu caso, eu queria me dar esse tempo, né? Para descansar um pouquinho com a família, descansar com meus filhos, né? Viajar, esfriar a cabeça para pensar no meu futuro. Só que ainda quero muito ainda, né? Tô com essa vontade, né? Com essa adrenalina ainda de querer jogar futebol, de querer estar no campo, concentração, a concentração tô com saudade já. Olha só, tá vendo? Tudo tem o lado positivo e o lado negativo, o ônus e o bônus. Então, no futebol, Tardelli, o que hoje, nesse período sabático que você fala, cara, isso eu tô com muita saudade. Aliás, o futebol, isso é bom demais. E o que você fala? Não, olha, eu passo, eu faço, mas isso no futebol... Acho que o mais pesa, assim, acho que as concentrações, né? Concentrações e viagens, acho que esse é o que mais tem pesado para mim. Enfim, tirando isso, saudade da torcida, saudade de fazer gol, né? Aquela emoção, friozinho na barriga antes do jogo. Então esse friozinho na barriga ainda continua ainda. Ô Tardelli, quando eu era repórter,
Lá se vão 20 e alguma... 20... Décadas. Não, 22 anos. Foi quando ele me tirou, ele me inventou como comentarista de televisão, foi ele que me levou para a TV. Eu já tinha mudado um pouquinho de função ali na Rádio Globo, né? Até 2000 eu fui repórter. A partir de então eu virei comentarista. Mas quando eu era repórter, ali na beira do gramado, e era um tempo completamente diferente, porque terminava o jogo, você entrava dentro de campo lá, conversava, você pegou isso aí várias vezes, né? O cara conversava com você dentro de campo e tudo mais. Muitas vezes eu me peguei na seguinte situação. Eu não faço a menor ideia do que eu estou perguntando para esse cara e ele não faz a menor ideia do que ele está falando para mim. Porque assim, o jogador termina e o cara tem que tomar 2.000 decisões dentro de campo, uma fração de segundo e tal, não sei o que, termina o jogo. Eu vou lá e pergunto alguma coisa para ele, o cara, porque não sei o que, não sei o que. Você vê que o cara está com a cabeça em outro lugar e tal. Isso acontece de verdade ou era só minha impressão mesmo de dizer assim, o cara tá respondendo, mas ele não sabe o que ele tá falando? Eu acho engraçado porque às vezes o repórter também fazia pergunta para mim e virava. E eu já me perdia na resposta. Então fica por isso mesmo, ele não tá prestando atenção, então não adianta de nada, né? Mas acontece muito isso mesmo, Bob. Por falar em... No final do jogo, principalmente, né? Naquela adrenalina toda ali. Adrenalina, você tá ali, você tomou 2.000 decisões numa fração de segundo e tal, não sei o que. Aí o cara quer que você explique o que aconteceu. Você ainda tá pensando se a bola tá vindo, não tá indo, se você vai virar o corpo, se você não vai. É isso mesmo. Hoje em dia é mais tranquilo, porque hoje em dia o cara só fala ali desceu, no final, né? 5 minutos depois, aí já baixou um pouco a frequência, né? E já teve alguma vez que você falou assim, nossa, que cagada que eu acabei de falar aqui? Eu sempre falo, sempre. Às vezes eu até mando mensagem pra minha esposa, e aí, o que você acha? Como foi? Quebrei, fiz alguma coisa, falei alguma coisa errada? Hoje mesmo, saindo daqui, eu falei, e aí, como foi a entrevista? Acontece demais, mano. Você falou aí de concentração, né? Que é o que mais pesa, é a concentração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela viagem, né? Para final do Mundial em Marrakech. A gente conversou sobre ela aqui com o Pierre. Onde é que você acha que nós, né? Erramos naquele momento? Foi a ida muito cedo? Foi a falta de um amistoso? Foi tudo isso junto? O hotel? Qual é a sua opinião sobre aquilo? Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu acho que foi o planejamento também, né? Isso conversando com o Pierre, com o Marcos Rocha e próprio lá no Marrocos, né? Acho que a gente chegou, não sei, 12 dias antes. E a gente vê o Baia chegando 4 dias antes. Acho que isso aí desgastou um pouquinho, sim. Só treinando, né? Não justifica a nossa atuação, né, naquela semifinal. Mas acho que a gente poderia ter ido um pouquinho depois, né? Poderia ter feito um amistoso, sim, né? Porque a gente saiu de uma competição, a gente saiu da Libertadores. Então a gente achou que qualquer adversário que viesse pra gente, a gente ia passar por cima. E foi totalmente diferente, né? Então... Tem um negócio que eu não entendo. Eu nunca entendi nessa história, e você pode me falar sobre isso. Porque muita gente diz, assim, o fato do Cuca ter dito que ia embora. Acho que não. Antes... Eu acho que isso aí é conversa também. Então, é isso que eu queria que você dissesse. Pô, os caras estão lá para jogar o campeonato mundial e tal. O fato do treinador falar que vai embora vai desmotivar o time? Não, acho que não. Não, porque ele estava ali com a gente, estava na mesma barca que nós. Ele queria também estar numa final, queria ser campeão mundial junto com a gente, independente se ele tivesse ido para... Tinha falado já que ia para a China, mas acho que o problema não foi esse, não. Qual o treinador mais pica que você teve como comandante, que você fala, caraca, esse aí entende muito, mano. Esse aí... CJ, eu tive grandes treinadores mesmo. Pô, cara, é muito difícil falar. Eu tive o Paulo Tuori, que foi um grande treinador. Todo mundo fala do Paulo Tuori. Em 2005 eu fui campeão da Libertadores com ele no São Paulo. O próprio Cuca é baita de um treinador dentro de campo, em esquema tático. São Paulo, para mim, é um dos mais top assim, que eu trabalhei dentro de campo. Entregando... É por fora que o Domênico fala. Ele tem um problema fora que é muito difícil, mas dentro de campo, para mim, ele... sem dúvida, foi o melhor. O Koeman, né, na Holanda, que eu peguei ele também, um dos grandes treinadores. Enfim, Luxemburgo,
eu tive a honra de ser treinado por grandes treinadores. Fala que você quer trabalhar com Wagner Mancini. Mancini é muito bom. É? Não conheço. Fica a dica, hein? Mancini é bom, cara. Fica a dica aí, rapaziada. O Vini, nosso produtor, Tardelli, está pedindo para te fazer uma pergunta aqui sobre a tentativa de retorno ao Atlético, que você teria dito que jogaria até de graça, assim. Se isso aconteceu, para você detalhar esse momento. Sim. Tive a conversa com o Rodrigo Caetano, isso todo mundo já sabe, no começo da temporada. Né, manifestei a minha vontade de voltar para o Atlético. Acho que foi depois do Santos. Manifestei a minha vontade de jogar esse resto de temporada para tentar encerrar esse ano. Mas isso era se fosse uma volta minha para o Atlético, porque eu sei que depois do Atlético ia ser difícil eu continuar em outro clube. Então, conversei com o Rodrigo para voltar para o Atlético de graça ou, né, com rendimento, enfim. E aí não foi aceito, então ficou por isso mesmo. Então, mas existiu sim essa conversa, né, manifestei minha vontade, o Atlético não precisava me pagar, só queria ficar esse resto de temporada e encerrar de maneira, né, carinhosa com a torcida, porque eu saí o ano passado no meio da pandemia, sem a torcida que tanto me abraçou, sempre, né, tive essa relação de amor com a torcida e não pude me despedir da torcida. Você falou em jogar de graça, e aí o torcedor ouve isso. Nossa, existem duas novelas, que eu brinco como novela até aqui nos programas, que é o Marcelo Moreno no Cruzeiro e o Tardelli no Atlético. Quando fala aí esses nomes, o torcedor... claro que a última passagem do Moreno, até pela situação do Cruzeiro, ela não foi tão positiva, mas se viesse para você, Tardelli, uma proposta de jogar o Campeonato Mineiro 2023, seja por rendimento ou seja de graça, pegando carona na sua fala. Aliás, só para... É bom a gente lembrar, né, a gente explicar o que é jogar por rendimento. Não tem salário, depende do seu desempenho. Explica isso também, porque o torcedor, às vezes, ele não sabe como é que é isso. E aí, ano que vem é um ano de inauguração de uma arena muito importante, né? Do templo do atleticano. Se vier uma proposta, você vem então para encerrar ou para ficar os 3 meses de Mineiro para o rendimento ou de graça, Tardelli toparia? Era uma coisa que eu venho pensando nisso também, né? Chegar ano que vem, decidir junto com a minha família, falar, ano que vem eu quero parar, quero encerrar. Posso ter esse contato, essa conversa com algum dos diretores do Atlético, né? Passar a minha ideia para ver se isso é aceito. E eu pensei sim em disputar o Campeonato Mineiro, né, na Arena Nova, com a torcida, e encerrar minha carreira com o Atlético. E para mim, né, a minha história se resume dentro do Atlético. Tardelli, vendo aqui seu currículo, a gente vê que você jogou fora do Brasil, na Espanha, na Rússia, na Turquia. Na Holanda. Holanda. Catar. Turquia não, Catar. Onde você curtiu mais? Para mim, acho que foi China, viu? China foi uma experiência muito louca que eu tive. Por quê? Cultura do país, sei lá, por tudo que aconteceu, pela China ter mudado a minha vida também, claro, financeiramente. A experiência que eu tive, a gente sofreu nos 2 primeiros anos, e no 3º e no 4º ano, né, pude desfrutar, pude explorar de mim, enfim, a melhor parte física, técnica dentro de campo, por mais que não seja um campeonato de nível brasileiro, enfim, europeu, mas foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito da China, minha família também adorou muito a China. Mas é uma adaptação difícil. É uma adaptação difícil. O primeiro ano foi muito difícil pra gente, principalmente para meus filhos, né, em termos de escolinha, comida. Mas depois, o carinho que a gente teve do povo chinês, do jeito que eles abraçaram a minha família, então foi muito especial. Você aprendeu a falar chinês, não? Nada. Não fiz nem força para aprender, Bob. Isso é difícil pra caramba. Muito difícil. Dá pra falar... Só ni hao, só... Fala alguma coisa. Ele morou lá. Ele não sabe. Você vai olhar pra mim que eu mal nunca fui num restaurante chinês. Arroz chau-chau. Frango xadrez. O que você comia lá? O que tinha comida estranha? Não, mas a China, quem não conhece a China acha que é só comida estranha. Mas tem mercado
internacional, cozinha internacional, italiana, enfim, Aí, tem de beleza. todo tipo. Mas qual foi a Mas a comida chinesa em si é muito difícil. É comida exótica, né? exótica? É, escorpião. Você comeu? Tem de tudo. Pescou de pato, essas coisas. Escorpião, não? Não tive coragem, PJ. Ô, Tardelli, aí é o seguinte. Aí agora tá reunido aqui um grupo, 50 atacantes. Todos eles querendo ser um Diego Tardelli. Chegar em você e tal. Você vai fazer uma palestra para os caras. Ó, vocês todos são atacantes. E eu vou contar para vocês quais são as principais qualidades que vocês precisam desenvolver para chegar onde eu cheguei. O que você diria para esses caras? Como atacante ou a minha vida toda? Tudo que fez com que você chegasse a ser um Diego Tardelli. Acho que ser um jogador disciplinado. Nossa, é tão difícil essa pergunta. Acho que essa é a primeira vez que eu recebo essa pergunta. Na hora que ele fala isso, assim, na hora que ele fala assim, precisa ser um jogador disciplinado, o cara lá no fundão. Tá bom, então eu vou Não, mas acho simplificar. que o jogador precisa ser disciplinado, ele precisa ser correto, precisa ter leitura dentro de campo. O cara tem que ser do bem, enfim. Não, eu vou simplificar então. É. Não, tecnicamente, assim, você dizer assim, ó, a coisa mais importante é você aprender a virar o corpo, é você entender como é que o zagueiro vai te marcar, se ele vai marcar de perto, se ele vai marcar de longe, é você tomar impulso para cabecear. Tecnicamente mesmo, movimento dentro de campo. O que os meninos precisam desenvolver mais para serem bons atacantes? Sem falar na pontaria, né? Porque hoje em dia a gente vê o cara bate 10 bolas pro gol para tentar fazer um gol. Cada atacante tem uma característica diferente, né? No meu caso, era velocidade, técnica, né? É tudo que junta tudo, né? O Domênico acho que pode falar melhor do que eu, acho. Pode né? nada, joga nada. Falar, não é bola questão que de ele jogar. transferiu, rapaz. Além de eu ter jogado muito, hoje eu tô em outros esportes, vou levar o CJ pro futebol. Tardelli foi outro dia jogar futebol com a gente, foi bem, cara, muito bem. Porque, diferentemente... Não, cara, velho. você sabe por quê, Guilherme? Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, o cara que sai do campo é um craque, muitas vezes cai numa quadra de futebol, ele não consegue encostar o pé na bola. É outro esporte, é outra história. Entendeu? É totalmente diferente. É totalmente diferente. É difícil chegar igual o Tardelli chegou numa quadra de futebol, numa primeira vez, e jogar igual ele jogou. Ah, mas o cara é talentoso, o cara foi um craque. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então o que você está me dizendo é que você não consegue ensinar os meninos, mas o Domênico... Não. O que ele quis dizer é o seguinte, que eu posso falar o que Por ele mim, fazia de diferente, entendeu? Eu acho que essa resposta sua mulher vai chamar a sua atenção quando você chegar em casa. E o Tardelli tinha esse 1 para 1, que era absurdo. Um cara na frente dele, ele é muito rápido, muito leve, né? E o cara é muito inteligente para jogar. Então, um cara muito... É muito difícil eu falar, né? Acho que o jogador ele tem que se dedicar nos treinamentos. O Tardelli sempre foi muito inteligente, muito habilidoso. E com poder de conclusão absurdo. Isso aí, E hoje em dia tem uns meios de... Né, que na minha época, se eu soubesse que era tão bom, né, usar academia, fortalecimento, que hoje no futebol isso é fazer um treinamento à parte, coisa que eu não fazia e fui fazer nessa reta final minha, entendeu? Que é muito importante hoje para um atleta de futebol. Se cuidar, né, alimentação, então tudo isso é... Pois é, você tem algum arrependimento que você diria para os meninos assim, não façam isso? Boa. Cara... Eu me arrependo de várias coisinhas assim. Aquele show do Fábio Júnior, né? Que você foi, não apareceu pra treinar. Algumas coisas que eu fiz quando eu era moleque, né? Em termos de disciplina, essas coisas que eu poderia ter, né, focado. Se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, se eu tivesse, sei lá, 10, 12 anos atrás, eu com certeza estaria num grande clube na Europa. Né? Se eu tivesse seguido que bacana. Né, essa linha do meu raciocínio que eu tenho hoje em dia. Né? Se eu tivesse me dedicado na academia, tinha feito, sei lá, meus treinamentos à parte, com profissional, alimentação. Então eu fui fazer isso depois dos meus 32 anos. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje em dia o futebol mudou muito, né? É físico demais. Hoje em dia parece aquela história, né? O cara diz assim, se eu tivesse escutado o que meu pai me falou, talvez... O que seu pai falou? Não sei, não escutei, né? Como é que vai saber? Tardelli, pra gente encerrar, estamos em cima da hora, tá gritando ali na nossa orelha.
Eu quero te agradecer muito ter vindo aqui. Você é oficialmente um FDP. Você vai voltar, hein? Tem que voltar, tem que contar a história. E vai voltar quando já tiver contrato assinado, porque vai jogar a próxima temporada. Fica a dica aí pra rapaziada, tá? Tá treinando, 20 dias tá inteiro, tá fácil, tá tranquilão. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Bob. Seja sempre um nosso convidado FDP. Tô indo embora, Vini. Calma. Não dá sossego. Obrigado, Valeu, Bob. Fredem. Tchau, Obrigado, gente. eu que agradeço. Tamo abraço. junto. Obrigado. Valeu. Tchau. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta. FDP, Filhos da Pauta.